privilégio, é uma alegria, é um prazer elogiar esse nome que nos governa, que cuida de nós. Hoje nós estaremos pregando sobre proteção. Deus nos protege, amém, igreja? Quantos livramentos Deus já não te deu? Quantas coisas que nós sabemos e não sabemos. Ou seja, Deus é um Deus de proteção. Se tem tantos adjetivos a Deus, certamente Ele é o nosso protetor. Ele é o que nos guarda e cuida de cada um de nós. Por isso nós somos um povo feliz e um povo confiante, amém? Porque temos um Deus que cuida, que nos protege. Amém, igreja? Tem alguém que nos visita? Não tem, né? Então cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, diga quão bom é vê-la nesse lugar. Deus é bom, amém? Deus tem nos trazido até esse lugar para falar conosco. Confesso, meus amados irmãos, que ainda estou impactado com a palavra de domingo à noite, que Deus colocou no meu coração. Deus falou muito no meu coração sobre desempenho versus prazer, alegria, versus prazer em fazer a obra, prazer em viver com Deus. Então Deus falou muito ao meu coração. Deus certamente falou no meio da igreja. E olha, se você não pôde ouvir essa mensagem, não pôde estar no domingo passado à noite, eu incentivo a baixar o áudio no seu aplicativo, a ouvir com calma a mensagem, porque certamente Deus também falará ao seu coração. Eu saí renovado, foi um culto diferenciado, então eu quero louvar a Deus pela presença dEle, como Deus tem falado em nosso meio. Amém, igreja? Glória a Deus! Bom, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que começou quarta-feira passada. A série são as portas, e na quarta-feira passada quem pregou foi o meu querido Diácono Renan, que pregou sobre a porta dos céus, e nós tivemos aqui a honra de sermos ministrados por esse homem de Deus. E trago notícias do meu querido irmão, está se recuperando. Estivemos foi quando? Ontem, né? Ontem estivemos no velório do seu avô, que Deus o levou na terça-feira, na segunda-feira, acho que foi segunda-feira para a parte da manhã, né? Então, assim aprove a Deus, estivemos ali como igreja. Quero agradecer os irmãos que estiveram ali, os que não puderam estar, mas mandaram inúmeras mensagens. Certamente consolou o coração do nosso querido irmão Renan, e ele está se recuperando, graças a Deus. Amém, igreja? Bom, quarta-feira passada o Diácono Renan pregou sobre a porta dos céus. Nessa quarta eu quero pregar sobre a porta da proteção. Eu tenho certeza que Deus tem nos protegido dia a dia, e será assim até para sempre, até eternamente. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, livro do Bereshit, livro do início de todas as coisas, no seu capítulo 7, versículo 16, é o texto de abertura desta mensagem. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 16. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Eu vou somente irei ler a parte final do versículo. Quem achou, diga glória a Deus. Gênesis 7, versículo 16, o final diz: e o Senhor fechou após ele. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar, Deus, a louvá-lo, a bendizê-lo, Deus, a declarar o nosso amor, o nosso prazer em ouvi-lo. Deus, o que era para nós lucro, como Paulo declara, Deus, para nós hoje se tornou perda. Deus, obrigado porque no mundo anteriormente, outrora, Deus, achávamos que aquilo que tínhamos era lucro, mas ao conhecermos a Ti, verificamos, Deus, e presenciamos que tudo não se tornou perda, tudo não passou de perda. Deus, em Ti, em nome de Jesus, nós somos revigorados. Deus, obrigado. Quanto tempo perdemos, Deus? Nem todos nasceram em berço evangélico. Quantos tiveram um encontro contigo somente agora? Deus, aquilo que parecia ser lucro, Deus, quando o conhecemos foi perda. Senhor, misericórdia. Mas também eu sei que Tu és um Deus que nos renova, Tu és um Deus que tem um novo começo, Tu és um Deus que tem algo novo para as nossas vidas. E eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, tira todo engessamento, tira toda a paralisia
emocional, espiritual. Deus nos leva assim, alegria em se servir, alegria em ouvi-lo, prazer em estar contigo. Deus nos leva a tudo isso, nos traz à memória tudo isso e fala conosco, Deus, porque Tu és o nosso protetor. E nós pedimos, meu Pai, nesta noite, confirmando a Tua palavra, Deus nos protege. Deus, vivemos no mundo mal, vivemos em dias mal, Deus, vivemos em momentos difíceis, mas a Tua proteção, o Teu cajado, o Teu consolo, meu Pai, está sobre as nossas vidas. E eu te pego, em nome de Jesus, continua, Deus, a nos proteger e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Nós conhecemos muito bem essa passagem, Gênesis capítulo 7, passagem onde Deus levanta um homem em uma geração corrupta. Deus levanta Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. No Antigo Testamento, um homem acha graça que a priori seria inaugurada apenas com Jesus, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, no mundo espiritual, tudo já estava pronto e o próprio Moisés alcança graça no período da lei. Esse é o homem agraciado por Deus. Tem uma missão, meus amados, uma missão forte, uma missão presente, uma missão de salvar a humanidade. Não apenas a sua família, porque a humanidade dependia da fé de Noé. É claro que se Noé não tivesse fé, Deus faria de outra forma, Deus levantaria outra situação, mas certo é que em Noé, nós estamos aqui. Em Noé, uma humanidade é retomada, renovada. Sabe, os irmãos, não temos tempo para ler todas essas mensagens, mas acontece um dilúvio, Deus se indignando contra a humanidade, que se desviou de Deus. Deus queria exterminar toda a humanidade, mas acha em Noé graça e levanta aquele homem. E a partir do levantar daquele homem, Deus promete que exterminaria a terra com águas, inundaria a terra, e a terra não era apenas o mundo ali no Oriente, mas a terra inteira seria inundada com águas. E assim fez, E Noé, em obediência, Noé ouvindo a voz de Deus em um tempo em que nunca havia chovido sobre a terra. O máximo que havia era orvalho. E Deus fala que iria inundar a terra. Olha que elucubração, que maluquice, surreal. O povo nem sabia o que era chuva, sabia o que era um orvalhozinho. E Deus fala, olha, inundarei a terra. Vai chover durante 40 dias e 40 noites. E, meu amado, aquela inundação durou mais de um ano. Quem acreditaria nisso? Sem ter um evento prévio, sem conhecer, sem nunca ter presenciado algo semelhante. Deus fala com Noé, Noé crê, Noé entende que era Deus falando e começa a construir uma arca, num momento assim realmente que muitos certamente blasfemaram, questionaram e zombaram da vida e da fé de Noé. Mas Noé faz a arca e o versículo diz, e o Senhor fechou a porta após ele. Porta tem vários significados. Porta você lembra da sua casa, porta é lugar de segurança, porta você bota os trincos, os ferrolhos, para que ninguém entre. Mas certo é que, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia sentinela. Você pode ter toda a proteção, todos os atalhos, toda a proteção, todas as senhas, mas se Deus não guardar a sua casa, e não apenas a física, mas a sua templo do Espírito Santo, em vão você vigia, em vão você guarda, porque se Deus tem que guardar, Deus é nosso protetor. Amém, igreja? E a Bíblia diz que no meio daquela inundação, a chuva já havia caído, Deus fecha a porta, Deus protege, Deus poupa aquele homem, Deus poupa aquela família e mais, Deus poupa a futura humanidade que viria. Porque a partir de Noé e seus filhos e as esposas de seus filhos, vieram toda uma humanidade, porque toda a anterior faleceu, morta, afogada nas águas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porta nesse texto é proteção, a porta se fechou. As águas não inundariam mais, não pegariam, não alcançariam aquela família, não alcançariam mais Noé. Ele foi poupado, ele foi guardado, ele foi protegido do mal que viria sobre toda a humanidade. Porta é proteção. E eu quero que você guarde isso no seu coração, nesse momento, nessa mensagem.
porta simboliza proteção de Deus. Jesus é a porta, amém? Amém, igreja? Certamente nós falaremos sobre outras portas durante as quartas-feiras que virão, mas Jesus é a nossa proteção. Jesus é essa porta da arca de Noé que se fecha, protegendo para que o mal não chegasse naquela família. Mas eu quero falar de algumas proteções que Deus tem para cada um de nós. Eu não quero me focar nesse texto, mas Deus tem proteção para a minha vida, amém? Deus o protege, Deus nos protege em tantas áreas. Eu quero falar de algumas nesta noite e que eu possa absorver pela fé, amém? Talvez esteja passando por uma aflição intensa. Deus é o nosso protetor. E quando irei ministrar aqui sobre algumas características dessa proteção, querido, tome pela fé sobre a sua vida, amém? Adquira para você. Olha, isso para mim. Olha, eu tomo, Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a minha saúde, guarda a minha família. Senhor, protege meu ministério. Peça isso para Deus, em nome de Jesus. A primeira proteção que eu quero falar nesta noite, meus queridos, Deus protege a nossa vida, Deus protege o nosso físico, Deus protege o nosso ser. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, em Jó capítulo 1, versículo 10. Pastor, o senhor está falando sobre proteção e vai para a vida de Jó. É, por aí. Jó capítulo 1, versículo 10. Logo antes de Salmos, livro de Jó, versículo 10. Da proteção física. Deus protege o nosso físico. Todos acharam, amém? Jó 1, versículo 10. Glória a Deus. Versículo 10 assim. Olha o que Satanás, lembre-se, Satanás agora vai até Deus, como os anjos que iam até a presença de Deus. Satanás, que era um anjo, apesar de sair expulso do céu, ele vai juntamente com os demais e vai até Deus, e ele pleiteia sobre a vida de Jó. E ele começa a falar com Deus, e olha o que Satanás fala para Deus a respeito de Jó. Versículo 10. Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e tudo quanto a obra de tuas mãos abençoaste, os teus bens se multiplicaram na... Versículo 10, o iniciozinho. Acaso não cercaste com Sebe? Meu amado, Sebe é uma cerca de plantas, geralmente para proteger plantas espinhosas. Isso você encontra muito nos Estados Unidos, aquelas grandes casas, aqueles grandes áreas, aqueles terrenos enormes, são protegidos com aquelas cercas de planta espinhosa, para proteger realmente a casa. Isso é a Sebe. E Satanás sabia que Deus estava protegendo Jó com a Sebe, com essa planta espinhosa que evitava de que o inimigo chegasse. Mas Deus nos guarda com Sebe. Deus nos cerca com Sebe. Aqueles que se achegam em nós, para se achegar em nós, tem que passar por essa Sebe, que não é uma Sebe física, mas a Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, 34, versículo 7, que os anjos do Senhor se acampam ao redor do que os temem. Ou seja, essa Sebe são os anjos de Deus que estão ao nosso redor, guardam as nossas vidas, nos protegem. São seres ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação, assim diz Hebreus capítulo 1. Assim essa Sebe nos guarda, assim essa Sebe protege as nossas vidas. A tal ponto, querido, Isaías 54, versículo 7 diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, tu a condenarás em juízo. Ou seja, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Assim essa Sebe nos protege, pastor. Mas não foi o suficiente na vida de Jó. Sim, porque Deus permitiu. Se Deus, o único que é poderoso, o único que tem autoridade para tirar a Sebe, é Deus. O único que tem autoridade para dar ordem a anjos para saírem e algo de, entre aspas, mal, eu digo entre aspas, porque se Deus permitiu é porque algum proveito há. E meu critério de justiça sobre maldade cai por terra. E eu começo a entender que é a vontade de Deus. Então é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? Tudo isso que aconteceu na vida de Jó, com um olhar físico, natural, eu digo, Senhor, que praga. Senhor, mas quando eu vejo com olhos espirituais, eu entendo, Senhor, isso na vida de Jó era bom, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Certamente ninguém vai pedir para Deus isso, obviamente, mas com os olhos espirituais eu consigo ver além do que Deus tinha proposto para Jó. Jó recebe tudo em dobro no capítulo 42. Tudo em dobro Deus dá a ele, com exceção dos seus filhos, que ele perdeu. E a Bíblia não diz que Deus deu em dobro seus filhos. Eu entendo que filho não se perde. Filho está no céu e um dia nós encontraremos novamente. Por isso que não é preciso dar em dobro. Amém? Mas Jó recebeu tudo. Jó conhecia de falar, agora meus olhos te veem. Ou seja, Deus nos protege, Deus tem uma sebe ao nosso redor. Deus tem nos protegido no dia a dia. Quantos livramentos Deus já nos deu? Meus queridos, se eu for contar, o mais recente foi um acidente de carro. Imagina você dormir numa curva na Grajaú, Jacarepaguá. Eu dormi na Grajaú, Jacarepaguá. Fui parar em cima do muro com a minha filha, eu e minha filha indo para o culto jovem na usina, a Débora do meu lado. E acordamos, meu amado, sofri só um arranhão. Um arranhão. Eu poderia ter passado para outra pista, eu poderia ter capotado, poderia ter vindo outro carro e batido. Não aconteceu nada. Caí no meio, naquela vala que fica entre o morro e a pista, e o carro foi como um trilho, trilhando. Retinho, retinho. Livramento de Deus, anjo de Deus ao meu redor, certamente. Saí do carro com a minha filha, a primeira coisa que fizemos, claro, emocionados, mas, filha, vamos orar, vamos agradecer a Deus, que Deus poupou a nossa vida. Deus nos guardou. Ou seja, Deus tem nos dado livramento. Se eu fosse abrir aqui testemunhos, cada um falaria em números, em números. A sebe de Deus está ao nosso redor. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de cada homem, de cada mulher temente a Ele. Glória a Deus. Certo é, meus queridos, que quando falamos sobre porta, sobre proteção, em tudo há o corroborado homem. Eu sempre gosto de falar sobre 1 Coríntios capítulo 3, diz que a graça de Deus, ela se torna em vão se eu não coopero com ela. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Obviamente, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais aliança eu tenho com Ele, mais Deus cuida de mim. Isso é natural. Amém? Mais íntimo eu sou. E mais eu estou atento à voz de Deus. E mais eu entendo o agir de Deus na minha vida. Em toda a proteção que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós, queridos. Há sim o corroborado homem. Há sim o temor do homem a Deus. Há sim a busca dele por Deus. Amém? Glória a Deus. Deus protege a nossa vida. Deus protege o nosso físico. Deus tem nos guardado e graças a Deus por isso. Volte para Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Retorne um pouquinho. E a outra proteção que eu quero trazer nesta noite. Deus protege nossa família, amém? Deus protege nossa casa. Deus tem protegido os seus. Eu estava conversando com o diácono Renan e na proteção de Deus, nós tivemos ali uma cerimônia, um velório, confesso, esquisito. Nunca tinha visto um velório sendo ministrado para um messiânico, uma igreja messiânica, que é uma seita. E muito religioso, né? Muito frio. Meu Deus, que cerimônia fria. A oração ainda era feita em japonês, aí que eu não entendia nada. Então, ainda leram, e para finalizar, Salmos 104. Leu um salmo que não existia. Engano, mentira. Salmo 104 não dizia nada daquilo. Ou seja, frio, né? Frio. Mas, diante disso tudo, e aí eu estou falando sobre Deus cuida da nossa família. No último dia, nas últimas semanas, se não me engano, o diácono Renan teve com seu avô no leito, pregou a palavra, ele estava lúcido, chorou, se emocionou, entregou a sua vida para Jesus. Deus cuida, amém? Até no último instante, não desista, não desista, não desista. Aproveite a oportunidade agora, né? Certo é que às vezes nós erramos muito e falhamos em perdermos oportunidade, principalmente com os nossos familiares, porque estamos todos os dias com eles. Então, sempre tem um tempo para falar com eles. Aí, nesse sempre tem um tempo, nunca tem. Para aquele que talvez seja mais distante, não, eu tenho que ir. Eu tenho que estar com ele. E os mais próximos, sempre tem uma segunda chance, né? Sempre tem um outro momento, sempre tem depois. E às vezes, nesse depois, nós esquecemos e temos que, eu sei que essa é uma dificuldade que permeia toda a igreja. E temos que exercitar isso em nome de Jesus, amém? Deus cuida
da nossa família. Gênesis capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus... Eu acho interessante isso, meus amados, porque os filhos creram em Noé. A mulher também. As mulheres também dos filhos também estavam crendo em Noé. Meus queridos, certamente o testemunho daquele homem era muito forte. Certamente a credibilidade que aquele homem tinha no meio era muito intensa. Um homem que achou graça diante de Deus e a sua família, no mínimo, acreditou, no mínimo, embarcou na conversa dele. Meus queridos, na minha família eu tenho que ter credibilidade. Na minha família, quando eu falo, algo tem que acontecer. Na minha família, toda essa proteção que Deus tem sobre ela, mas eu corroboro com isso. Amém, igreja? Talvez alguns falem, mas você fez isso ontem, mas você assim, você assado, mas você ainda, poxa. Mas na credibilidade que eu tenho, meu querido, em nome de Jesus, ao apresentar Jesus, isso tem muito mais valia. Em nome de Jesus, amém? Versículo 16, pula agora um pouquinho para ele. Foi o de abertura. Olha o que diz o finalzinho de novo que eu quero ler. E o Senhor fechou a porta após... Não foi após ela, a esposa dele, não foi após os filhos, foi após ele. Ele. Amado, tudo começa por nós. Tudo começa por nós. Não entrou primeiro para que depois os outros entrassem. Tudo começa pelas nossas vidas. Todo exemplo, após ele, fechou-se a porta. Ele findava, ele fechava, ele era o completo. Ele realmente esperou todos entrarem para depois a porta se fechar. Meus queridos, às vezes queremos ir na frente, né? Queremos só cuidar de nós, queremos no egoísmo, queremos, que porta é a minha vida ser salva, mas não, a porta só se fecha após Noé. Amém, igreja? Deus cuida da nossa família, mas possamos deixar um pouquinho nosso dia a dia, nossos afazeres, em pensar um pouco nos nossos. Saber que Deus tem promessas para eles, tem promessa para a nossa família. Amém? Glória a Deus. Proteção, quero falar de proteção ainda financeira. Precisamos, né, igreja? Preciso. Senhor, protege a minha vida financeira, em nome de Deus. Abra suas Bíblias em Joel. Tem Joel na Bíblia? Certeza? Esse Joel que nós lemos tanto, né? Sempre é pregado o livro de Joel. Então, certamente, na sua Bíblia aí, Joel está engatilhada. Logo depois de Oséias. Eu não vou cantar musiquinha, gente. Por favor. Joel capítulo 1. Versículos 3 e 4. É logo depois de Joel e antes de Amós. Agora ficou fácil. Todos acharam amém, igreja? Amém mesmo? É pela fé ou de fato? Joel 1, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Versículo 4, preste atenção. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto. Ou seja, uma sequência da destruição que faz as espécies de gafanhotos que vão tocando e até o último, que é o destruidor, acabar com toda uma plantação. Então há um processo de destruição desses gafanhotos, desde o primeiro cortador, depois o migrador, depois o devorador e depois o destruidor. São gafanhotos que destroem uma plantação. Lembre-se, plantação era um dos meios da economia daquela época, agricultura, pecuária, e destruir a agricultura era falência do povo. Era falência do povo. E Deus fala que enviaria esses 4 gafanhotos para destruir a terra, para destruir a plantação daquele que vivesse fora dos caminhos de Deus. Mas olha o que diz o versículo
25, capítulo 2, versículo 25. Se o povo se voltasse a ele, se o povo se quebrantasse diante de Deus. Olha o que diz o versículo 25. Todos acharam? 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo... Está faltando um, tá não? Vou ler novamente. Migrador, destruidor e o corta... Cadê o devorador? A Bíblia errou, né, gente? Não errou não, gente. Não errou não. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 6 ainda. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, para que Deus irá restituir tudo isso. O que esses 3 gafanhotos fizeram. Migrador, destruidor e o cortador. Mas o devorador, interessante que Deus não fala em relação a ele. E, meus queridos, só em um outro lugar da Bíblia Deus vai falar sobre o devorador. Aí você busca naquele texto tão conhecido de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Vamos a partir do versículo 10. Malaquias 3:10. Todos já acharam, amém? Assim diz a palavra de Deus: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Mas o devorador só dizimando e ofertando. Nessa cadeia de devorar, de acabar com uma vida financeira, nessa cadeia de gafanhotos, Deus repreende os 3 anteriores, mas quanto ao devorador, Deus repreende através da minha postura, através da minha vida, através do dizimar e ofertar especificamente. Então a vida financeira do homem e da mulher de Deus, queridos irmãos, dizimar e ofertar é um assunto altamente espiritual. A minha vida financeira é abençoada por Deus? Eu creio, nós cremos, amém? Deus já abençoa a nossa vida financeira. Mas Deus requer também de nós o nosso agir, a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Em matéria financeira, é o meu dizimar e o meu ofertar. É isso que repreende o devorador na minha vida, em nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deus é a nossa porta, a nossa proteção. Abram as vossas Bíblias agora em Efésios capítulo 5. E Deus nos protege nas batalhas, amém? Deus é a proteção em nossas batalhas. Quem está batalhando aí, diga glória a Deus. Amado, estamos em guerra, amém? Efésios capítulo 5, versículo 12. Efésios capítulo 5, não, 6. Já não abriu certinho, né? Já era. Efésios capítulo 6, versículo 12. Estamos em guerra, estamos em batalha, mas há um Deus que nos protege nela. Amém? Versículo 12 é assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Preste atenção no versículo 13 agora, amém? O apóstolo Paulo vai fazer uma analogia com o soldado romano, e assim deve ser a nossa armadura perante Deus, ou melhor, com Deus. Versículo 13 é assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, queridos. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-os com a couraça da... Mas a primeira coisa dessa armadura que Deus fala, está no versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a... É o cinturão, é o cinto que você coloca, cingindo com a verdade. A primeira armadura é o cinto da armadura do soldado, do grande soldado. Eu me cinjo com a verdade. Essa é de suma importância, e por muitas vezes fiquei perguntando para Deus, por que começar logo com cingir com a verdade?
Depois vem a couraça. Eu acho a couraça tão importante, porque ela protege o coração. Eu acho o capacete da salvação tão importante, porque protege a nossa mente. Mas por quê? A primeira armadura vem o cingindo-se com a verdade. A cintura, o cinturão, o cinto da verdade. Porque, meus queridos, o cinto segurava a couraça. A espada era colocada no cinto. Sem o cinto, você fica totalmente desprotegido. E é o cinturão da verdade, que é a palavra. Sem ela, meus queridos, não há armadura, não há como vencer uma guerra. Outro dia, eu estava ouvindo uma reportagem e uma pessoa falou, olha, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, nunca gostei de ler. Então, para mim, ler a Bíblia é muito difícil e pouco eu leio. Eu fico mais ouvindo mensagem, fico mais ouvindo no culto, mas ler eu não leio. Queridos, preste atenção numa coisa. Tanta coisa que eu gostava de fazer no mundo, e quando eu aceito Jesus, considerei isso como perda. E agora eu começo a ter uma vida diferente. Tanta coisa que eu não gostava no mundo, e agora eu faço. Se eu não gostava de ler, eu vou passar a aprender a ler. Eu vou me esforçar. Eu vou ter meu tempo, eu vou exercitar, eu vou separar um tempo. Mas se eu não gostava, agora eu vou gostar. Agora eu vou exercitar, agora eu vou me policiar nisso. Porque, meus queridos, Deus só fala conosco quando nós nos alimentamos da palavra. Ela é verdade, é o cinturão. Sem a verdade, couraça cai, espada cai, tudo cai por terra. Sem conhecimento de Deus, conhecereis a verdade? João 8,32. Santificados da verdade, a verdade é a tua palavra, João 17,17. Então, se não há palavra, se não há verdade, se não é o cinto que segura as minhas calças, meus amados, ficarei nu perante meus inimigos. Ficarei desguarnecido. Cinturão da verdade, a primeira armadura que Deus coloca sobre as nossas vidas. Amém? Deus nos protege. O cinturão é dele. Quem coloca sou eu. Amém? Continuando ainda no versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-os com verdade, vestindo-os da couraça, proteção, né? Justiça, não é a justiça nossa, é a justiça de Deus, porque a nossa é trapo. Versículo 15, calçai os pés com a preparação do... Essa é a nossa armadura, de calçar o evangelho e pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Será que estamos em guerra ou estamos com a sandália da Raider? Quem se lembra da Raider? Meu Deus do céu, que tinha uma propaganda, né? De pés para cima. Não, nosso calçado é do evangelho da paz. Nós andamos pregando a palavra a tempo e fora de tempo. Versículo 16, embaraçando sempre o escudo da... Amém. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Ou seja, então há sim inúmeros dardos inflamados do inimigo sobre as nossas vidas. Mas quando eu falo de escudo da fé, querido, fé eu aprendo lendo a Bíblia. Versículo 17. Tomai também o capacete da... Capacete geralmente se coloca na cabeça, né, gente? Então, a nossa batalha é bombardeada na mente. O capacete da salvação é essa renovação de mente que eu preciso ter, porque dia a dia a minha mente é bombardeada. É bombardeada com aquilo que eu vejo na rua, é bombardeada com aquilo que vem na minha mente, é bombardeada com tudo aquilo que meus olhos permeiam. A nossa mente realmente é uma zona de batalha. E o capacete da salvação, meus queridos, é você realmente trazer a palavra de Deus sobre a renovação da mente, é você não se conformar com esse século, é transformar a sua mente. Quando eu coloco esse capacete, e repito, tudo isso passa pelo cinturão, porque o cinto é da verdade. O capacete só é da salvação porque tem verdade. A espada só é do Espírito porque tem verdade. O calçado só é do Evangelho porque tem verdade. Tudo passa pelo cinturão. Tudo passa pelo conhecimento da palavra. Se eu não gosto de ler, eu passo a aprender a ler. Você já falou isso com seus filhos? Já passou uma tarefinha para eles? Passa uma tarefa para os seus filhos.
Olha, no mínimo 1 capítulo, 2 capítulos por dia. Ah, mas pai, eu não gosto de ler. Pai, mas vai traumatizar a criança. Traumatiza que faz bem. Tipo do trauma bom. Então, prefiro errar traumatizando do que não apresentar a palavra desde cedo para os meus filhos. Amém? Glória a Deus, igreja. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra... E a espada do Espírito, que a palavra é a única arma de ataque. Jesus respondeu Satanás lá no deserto como? Na palavra, né? Espada, espada. Divide a alma do Espírito, juntas e medulas, Hebreus capítulo 4. Eu começo a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu tenho a espada do Espírito. Aí sim, Deus me protege. É com isso que Deus me protege. São com essas armaduras que Deus nos protege. Agora, quem coloca, quem se arma, sou eu. Somos nós, cada um de nós. Eu desejo ter essa armadura. Deus, eu sei, preciso delas, porque na batalha que eu estou não adianta a minha expertise, não adianta apenas o meu conhecimento, não adianta apenas minha postura, minha força, minha inteligência. Costumo falar que Deus nos... Costumo falar não, a Bíblia diz isso em Oséias, né? Que Deus nos leva ao deserto para falar o nosso coração. Duro, né? Duro. No hebraico antigo, deserto quer dizer lugar onde Deus coloca as coisas em ordem. Muito forte. Muito forte. No deserto não adianta o teu currículo, no deserto não adianta a tua família, no deserto não adianta papai e mamãe, no deserto não adianta nada, no deserto você precisa de água, senão você morre. No deserto o soberbo entende que é humildade, no deserto você entende que o mais simples é o mais importante na sua vida. Aí Deus nos leva ao deserto para nos provar, para falar o nosso coração, para nos renovar. É assim que Deus faz. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Coloque as suas armaduras, porque estamos em guerra. Glória a Deus. Proteção contra nós mesmos, queridos, muito forte. Abram suas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porta de proteção, proteção contra nós mesmos. Romanos 7, versículo 15, o texto lindo, que existe também uma canção linda sobre esse texto. Romanos 7, versículo 15, quem achou, diga achei. Amado Deus, é a nossa proteção contra nós mesmos. Se eu não entender isso, porque o maior vilão sou eu, o maior vilão é minha alma. O que mais guerreia contra mim não é o diabo, não é ABCD, sou eu. A inclinação, o desejo da carne, a concupiscência. Concupiscência é a inclinação da carne, a inclinação para errar. Você nasceu inclinado para o erro. Você nasceu já para dar errado. Se assim eu posso falar. Você nasceu com tudo para dar errado. Aí quando eu conheço a Deus, Deus reverte esse quadro, eu tenho tudo para dar certo. Nós temos tudo para dar certo, amém? Romanos 7,15 diz assim, olha o que Paulo diz, 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que... Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o... Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que luta, queridos. Isso é uma luta bombardeando na mente, que é exteriorizada nos seus membros, nos seus atos, mas esse homem, Paulo, eu estou falando de Paulo, eu estou falando do homem que foi ao terceiro céu, eu estou falando de um homem que viu coisas inefáveis, que não pôde compartilhar com ninguém, e ele diz que estava vivendo uma luta tremenda, versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo escreve coisas difíceis, né, gente? São textos que você tem que ler umas 30 vezes para entender. Pedro vai falar isso, olha. Pedro fala, na carta 1 Pedro, fala sobre Paulo, coisas difíceis que Paulo falava. Até Pedro tinha dificuldade para entender. Se Pedro tinha dificuldade para entender, imagina a gente. Mas olha o que diz o versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É isso que o define. É isso que nos define. No tocante ao homem, olha, meu homem exterior pode estar se corrompendo,
Mas no tocante ao meu homem interior, olha, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu não me conformo com aquilo que eu estou fazendo. Eu não me conformo com o erro. Não me conformo em ter caído. Não me conformo em ter pecado. Porque eu tenho prazer na lei de Deus. E quando eu tenho prazer em algo, o que é o contrário me traz desprazer. Eu não aceito. Ainda, Paulo vai falar isso também em 1 Coríntios capítulo 7. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada manhã. Assim é a minha vida com Deus, assim deve ser. Agora, se o meu homem interior aceita o que meus membros fazem pecando, querido, não encontramos Deus ainda. Se eu aceitei o pecado como algo normal, ele se tornou algo rotineiro, não é isso que Paulo fala. Paulo fala de uma milícia tremenda, em Gálatas 5, versículo 17, vai dizer que a carne milita contra o espírito. Paulo vai falar a mesma coisa. Só que isso aqui não é um texto de derrota. Não é um texto de um homem que não consegue vencer. Muito pelo contrário, só que ele fala, só que no meu homem interior, olha, tem uma lei aqui que fala mais alto. Olha aqui de versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está indignado, queridos. Quem está contente com o pecado não fala isso. Paulo fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem resposta no 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do... Mas graças a Deus, porque, segundo Jesus Cristo, com a mente sou escravo da lei de Deus. A lei de Deus está abundando na mente de Paulo. A lei de Deus está superabundando na sua mente, no seu coração. Isso faz com que ele vencesse, por mais que caísse em alguns momentos, mas ele vencia. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus nos protege contra nós mesmos. Nessa lei do Espírito que habita em nossa mente. O Espírito Santo fala conosco, aponta, sinaliza, olha, está errando, está falhando, não vai por ali. Nossos membros falam, não, é por ali que eu quero ir. Jesus fala, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, está pronto. A carne pode ser fraca, mas o Espírito está pronto, queridos. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, Gênesis 7, volta a Gênesis 7, versículo 16. E a última proteção que eu quero falar nesta noite. Deus protege as nossas emoções, amém? Deus protege o nosso emocional. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Já lemos 3 vezes esse versículo, né? O final dele novamente, Gênesis 7, versículo 16. E o Senhor fechou a porta após ele. Queridos, sempre tem um novo tempo. Quando uma porta se fecha, é porque um novo ciclo começa. Deus está protegendo Noé e a sua família por um novo ciclo que viria. Uma nova geração, uma nova humanidade, um novo povo que Deus ansiava que o buscasse. Mas por mais feridas que eu tenha na minha alma, por mais problemas que eu tenha passado, querido, Deus protege também as minhas emoções. Quando Ele fecha uma porta, e talvez eu esteja batendo nessa porta, e Deus falou, ó, a porta que eu fecho, ninguém abre. E Deus já fechou há muito tempo, e eu estou batendo ali naquela porta e não vai abrir. E aí minha vida fica parada nas emoções, fica parada em uma suposta expectativa de que algo vai mudar, e Deus já fechou aquela porta, eu estou perdendo tempo, as coisas acontecendo, as pessoas crescendo, e eu parado naquela vã expectativa, em que Deus fechou a porta, e um novo ciclo está começando. Amém, meus amados? Tem um novo de Deus na sua vida. Deus tem aberto outras portas. Se essa se fechou, outra vai se abrir. E nós cremos que são melhores. Na vida de Noé, se fecha aquela porta. Difícil o momento. Difícil. Emocionalmente, quantos amigos de Noé não morreram ali? Quantos amigos? Quantas pessoas queridas? Quantas pessoas ele não viu, talvez correndo? Quantas pessoas que blasfemaram? Foi difícil para Noé. Foi difícil fechar aquela porta. Doeu na sua alma. Mas havia um futuro melhor. Havia um tempo melhor. Um tempo melhor viria. Queridos, se Deus fechou alguma porta na sua vida, creia. E eu falo Deus fechou, porque em nossas vidas, quem governa é Deus. Quem coopera é Deus. Quem faz é Deus. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Se algo se fechou, creia. Deus tem um novo ciclo para mim.
Deus tem uma nova etapa na minha vida. Deus tem um novo momento na minha vida. E será abençoado. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Quer chamar os irmãos do louvor? Deus tem a proteção física. Protege a tua família. Proteção financeira. Proteção nas batalhas. Proteção contra nós mesmos. Deus protege o nosso emocional. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe como você se achegou até aqui. Deus sabe das suas feridas. Deus sabe quanto tempo você perdeu. Deus sabe quanto você está parado. Deus sabe o que tirou a sua esperança, o que o entristeceu. Mas Deus tem um novo tempo. Se uma porta se fecha, certamente outra se abre. E melhor, creia nisso, meus amados. Deus tem fechado para abrir outras. Deus tem podado para fazer crescer. Deus tem ensinado para edificar. Deus tem cortado para nascer melhor. Creia nisso em nome de Jesus. Deus tem te protegido. Deus tem nos protegido. Deus não deixa um filho seu só. Então toma posse. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos louvar de todo o nosso coração. Fala com Deus nesta noite. Não perca essa oportunidade não. Fala com Deus. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me proteja. Senhor, guarda minha família, minha casa, minha vida financeira. Senhor, minha família. Senhor, nas lutas que eu tenho passado, me guarda em nome de Jesus, me protege. Senhor, guarda de mim mesmo, do meu ego, da minha mente que tende a errar. Senhor, guarda as minhas emoções. Vamos louvar, feche seus olhos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Louva, igreja. Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Nós continuaremos a louvar, queridos. Mas eu quero incentivá-lo nesta noite. Eu sei que todos nós queremos a proteção de Deus. Mas certamente alguma área específica Deus tenha falado contigo nesta noite. Se Deus falou contigo nesta área específica, sai do seu lugar agora. Eu quero orar, quero chamar a auxiliar Ana para estar orando aqui comigo. Nós vamos levantar um clamor. Quando nós estivermos louvando aqui novamente, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Deus protegeu um povo que andou no deserto durante tantos anos. 40 anos no deserto. A Bíblia diz que suas sandálias não envelheceram, suas roupas não envelheceram. Deus cuidou daquele povo. Uma coluna de fogo que guiava o povo no deserto e aquecia no frio, à noite. Uma nuvem que os guiava durante o dia e protegia do sol também. Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre cuidou. Não deixará de cuidá-lo.
Então, quando estivermos louvando aqui, queridos, se despreocupe de qualquer coisa, sai do seu lugar e vem aqui. Aleluias! Glória a Deus! Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Aleluias! outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Louva, igreja! Sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tuas casas, e não ando sozinho. Eu sei, Deus cuida de mim. Nesse louvor, nessa letra, toda a igreja de olhos fechados. Essa letra diz que tem momentos que nós teremos que tomar decisões. E tomar decisão sempre é muito difícil, porque em toda decisão há uma renúncia. Em toda decisão tem que algo ser deixado de lado para crer em algo melhor, maior. Não é fácil decidir. Não é fácil decidir. Deus tem tocado aqui em corações, decisões que devem ser tomadas. Deus tem falado com vidas aqui. Decisões difíceis, mas que Deus falou contigo nesta noite. Se algo se fechou, Ele mesmo assim fez. E vai se abrir melhor em nome de Jesus. Se tem que tomar decisão. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, Eu creio. Aleluia. outras portas se abrem ali. Aleluia. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das tuas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui em Sua presença, Deus, e como foi pregado aqui nesta noite, Senhor, o Senhor é um Deus que protege, Deus, o Senhor é um Deus que guarda, Pai, o Senhor é um Deus que cura e que liberta, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, em Sua presença, cada um com as suas angústias, Senhor, cada um com seus problemas, Pai, e nós cremos, Deus, que nós não iremos sair daqui da mesma forma com que entramos, Senhor, porque a Sua proteção é o que nos conforta, Senhor, a Sua proteção é o que nos fortalece, Pai. Protege o físico de cada um, Senhor. Se tem alguém com enfermidade aqui nesta noite, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. E nós cremos na Sua proteção física, Senhor. Se tem alguém aqui com problemas emocionais, Deus, nós cremos também, Senhor, que o Senhor protege o coração e a mente de cada um, Pai. Em nome de Jesus, tira todo pensamento que venha ao contrário do que o Senhor nos ensina, Deus. Em nome de Jesus, Pai, cuida da mente de cada um, Senhor, aqui presente, Senhor. Nós repreendemos qualquer depressão, qualquer angústia, Pai, qualquer pensamento contrário ao que vem de Ti, Senhor. Caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor nosso Deus, eu Te agradeço, Senhor, porque nós cremos, Deus, que o Senhor protege todas as áreas de nossas vidas, Pai. O Senhor nos protege e nos guarda de coisas que nós nem sabemos que existem em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito
muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós nos detalhes, Deus. O Senhor cuida de cada íntimo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Deus, que o Senhor é o Rei dos Reis, Pai. Que o Senhor é o quem nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos cura, Senhor, que liberta, Deus, que traz a salvação para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, e que nós tenhamos em nossas mentes, Deus, a palavra, Senhor, da verdade, Deus, assim como foi pregado aqui nesta noite, Senhor, que nós cremos, Senhor, na sua palavra, Senhor, e através da verdade da sua palavra, Deus, nós temos a proteção necessária para as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, eu te agradeço, Deus, e nos protege também, Senhor, na ida para as nossas casas, Pai, nos dê segurança, Senhor, acampa os seus anjos aos nossos redores, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez nessa noite aqui por nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Deus cuida de mim nas sombras das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Toda a igreja de olhos fechados. Deus amado, nós queremos te agradecer, meu Pai. Tu és o nosso protetor. Deus, a tua palavra nos ensina que tu sabes quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus, a tua palavra nos ensina que, Deus, quando fraco que somos fortes. Deus, eu não sei o que cada um está passando aqui, tu conheces o coração de cada um. A decisão que deve ser tomada, ou aqui já foi tomada. Deus, tu tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos conduzido, tem nos levado. Mas eu te peço sobre toda a tua proteção, Deus. Eu quero corroborar com isso. Eu quero viver essa fé. Eu quero viver essa visão. Eu quero colocar a armadura, Deus, completa, começando pelo cinturão da tua verdade, da tua palavra. Deus, nos leva às tuas escrituras, nos leva à tua palavra, porque a tua palavra liberta, e errais não conhecendo as escrituras nem o seu poder. Erramos como não conhecemos as escrituras. Isso nos fortalece, nos dá poder para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Deus, nos fortalece na tua palavra, fortalece o teu povo. Deus, coloca a tua sebe em torno de nós, nos protege com a tua sebe. Obrigado, Senhor, porque os nascidos de Deus não podem ser tocados pelo maligno. Assim diz a tua palavra em 1 João, os nascidos de Deus não podem ser tocados pelo maligno. Obrigado porque agindo Deus, quem impedirá? Deus, obrigado por nos conhecermos. Deus, obrigado porque o temos como nosso protetor. Obrigado pelo teu amor, porque tu nos protege, porque tu nos ama. Ainda que sejamos infiéis, tu permaneces fiel. Que amor é esse, Deus? Que amor é esse? Que cuidado é esse? Que favor é esse? Por mais que a nossa mente milite contra a nossa carne, Deus, que amor é esse? Mas no que se refere ao homem interior, Deus, tenho prazer na tua lei. Deus, que possamos ter isso em nossos corações, no tocante ao nosso interior. Temos prazer em ti, prazer em te buscar, prazer em estar contigo. Deus, obrigado. Abençoa o teu povo, Deus. Nos momentos difíceis que passaremos ao sairmos daquela porta, por aquela porta, que sobre nós vem essa palavra: tu és o nosso protetor. A porta se fecha para que um novo ciclo comece. Não é derrota, é algo novo, melhor para a sua vida.
Nós cremos nisso, meu Pai. Despede teu povo em segurança e em paz. Quando acabarmos todo esse culto, Deus, que essa palavra venha ficar ardendo em nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Porque são as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que são a razão de não sermos consumidos. Nós nos alegramos contigo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas a Jesus.